Boa tarde aos irmãos, com grande alegria que aqui estamos novamente, um pouco mais apreensível que o normal, depois de tanto tempo, retornando ao presencial a casa, mas a gente pede à espiritualidade que nos ampare e nos dê o equilíbrio necessário para trazer as considerações que preparamos então para a nossa reflexão nesta tarde de sábado. Vou colocar aqui então as lâminas. Então essa lâmina primeiro aí, ela nos traz a estrutura deste capítulo, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala então os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. E ali temos então algumas das reflexões que vamos fazer, onde tem Mateus, Lucas e as considerações, os comentários de Kardec. E lá embaixo, então, tem o objetivo central deste capítulo, o objeto central, que é a humildade. A humildade é a reflexão principal que esse capítulo nos traz. E o que se deve entender por pobres de espíritos? Hoje em dia não se vê tanto falar em homens de espírito, homens espirituosos, mas sabemos nós que isso é uma forma de se dirigir e que foi usada em certo tempo com mais frequência, aqueles homens cultos, homens dotados de uma inteligência diferenciada e que traziam alguns conhecimentos, alguma cultura a mais para o povo em geral. Então, estes homens eram tratados de homens de espírito. E aí naquela época Jesus então trouxe esta bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos. E o que quer dizer pobres de espíritos? Não quer dizer os baldos de inteligência, não quer dizer aqueles que não têm nenhuma inteligência, porque poderia ser assim interpretado, já que homens de espírito eram considerados aqueles que tinham um grande conhecimento, uma grande cultura. Então poderíamos dizer que os pobres de espírito são os ignorantes, de certa forma, mas não era esse o foco principal. Quer dizer os humildes, era disso que Jesus tratava, era isso que ele queria nos exemplificar. Por quê? Porque a humildade se opõe ao orgulho. E aqueles homens que eram dotados desta inteligência, dessa condição de cultura, de conhecimento, eles se achavam os donos da verdade. Assim como ainda hoje, muitas vezes, nós agimos quando adquirimos um conhecimento sobre tal tema, sobre tal situação. A gente adquire um pouco de conhecimento e às vezes isso nos infla o orgulho e nos dá aquela sensação de que nós sabemos mais que todos e que só temos a ensinar e nada a aprender. Grande equívoco, irmão, quando assim nos colocamos. Eu adoro aquela frase que não sei quem a disse, mas que nenhum de nós sabe tão pouco que não tenha para ensinar, como também nenhum de nós sabe tanto que não tenha nada a aprender. Isso é uma grande verdade e que eu trago comigo. Mas às vezes a gente se empolga quando adquire algumas informações e se acha então que com elas somos superiores a alguém. Isso é um equívoco. Então era sobre isso que Jesus falava. Aqueles homens tinham realmente alguns conhecimentos, eles tiveram acesso
a cultura, as orientações, eles frequentavam ambientes de debate e que lhes traziam esta condição de desenvolver através do debate, através desta cultura, a sua inteligência, a sua condição de conhecimento. Mas isso não lhes dava o direito a desfazerem-se dos demais. Porque a gente faz isso por esse vício que ainda é tão intrínseco em nós, o tal orgulho, e que, como diz aqui, nos afasta da humildade. E a incredulidade dos homens, como diz ali, zombou desta máxima, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Os homens ficam assim, mas como? Como que eles vão ser felizes? Como vão ser bem-aventurados aqueles que são pobres de espíritos, aqueles que não têm cultura? Como podem eles ser felizes? Vamos trabalhar isso hoje, então, neste capítulo. Na sequência desse capítulo, ele nos coloca também: todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que quer dizer então esse trecho? Vamos refletir sobre essas palavras, né? A simplicidade das crianças, né? Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, vamos ter que ser crianças? Vamos ter que sair para a rua a brincar, a jogar bolita novamente, ou ir para o videogame? Será que é disso que ele está falando? Voltar a ser criança, voltar às brincadeiras, voltar à infantilidade? Não, não é disso que ele tratava, e sim da simplicidade das crianças. Eu gosto muito dessa analogia usada para que possamos entender o significado destas palavras. Se não vos tornardes como crianças nessa simplicidade, nos afastando da malícia, nos afastando daquela situação que não nos abrimos para a novidade, não nos abrimos para as coisas novas, para novos aprendizados. Já é conhecido de todos que a nossa fase onde nos mais propícia a nos desenvolver, a receber novos conhecimentos, é ali, na nossa infância, né? Onde estamos abertos às novidades. Depois que a gente se torna adulto, a gente começa a se fechar, né? A gente começa a achar que já sabe, como disse o anterior, que já sabe demais, e aí começamos a nos bloquear as coisas novas, começamos a criar cada vez mais bloqueios no entendimento de aprender coisas novas, nas oportunidades que nos são chegadas. E a criança é nesse sentido, ela está aberta ao novo. Para começar, a criança já tem o pai, os seus pais, né? Aqueles que são seus responsáveis, seus criadores, né? Aqueles que lhes sustentam, lhes dão as condições necessárias para se desenvolver, já tem eles ali como seu exemplo. Aqui a gente fala das crianças de uma forma geral. A gente sabe que alguns irmãozinhos hoje já vêm bem avançados, né? Nos dando algum trabalho, e algumas, né? Já trazem algumas tendências tão tenras, mas de forma geral a criança está ali, naquele momento, na melhor condição do aprendizado. Ela está aberta a receber as novidades, os novos conhecimentos, e ela vê aquele seu tutor
como aquele que vai lhe trazer esta orientação, que vai lhe trazer esse conhecimento, assim como nós devemos ver o nosso Pai maior. Então é nesse sentido que ele fala à criança. A criança, na sua maioria, ela tem aquela simplicidade do contato, ela não está apegada ainda, tão apegada a estas coisas materiais, né? A esse sentido que nós damos, valorizando as coisas que nós valorizamos neste plano terreno. Então é nesse sentido que ele nos coloca, que nós, para termos condição de entrarmos no reino dos céus, temos condições de avançarmos nesse processo evolutivo, é preciso que usemos dessa condição das crianças, dessa simplicidade, dessa humildade, de abrirmos a nossa mente ao novo, ao diferente, e nos darmos a oportunidade de refletir, de conhecer coisas novas, não nos fecharmos àquilo que já aprendemos. E nesse sentido, o Evangelho é o roteiro. O Evangelho segundo o Espiritismo é o roteiro que temos para seguirmos nesta caminhada, buscando esse aprendizado, buscando essa reforma íntima e nossa melhora. E outro dia no estudo, a gente até brincava que um irmão colocou, então, que existe também o nosso tutorial, como hoje tudo na internet, onde estamos usando mais, né? Hoje a gente tem que ter um tutorial para mim acessar esse aplicativo e me orientar, o tutorial da nossa trajetória. Nós brincamos que então, mas de uma forma verdadeira, é o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho ali nos traz o roteiro que nós devemos seguir, né? As bem-aventuranças são as ferramentas ali, né? Que nos traz a humildade, que nos fala da pureza, que nos fala da brandura, da passividade, da misericórdia, essas ferramentas que nós precisamos ter para abrir realmente o nosso coração e a nossa mente, para trabalharmos essas verdadeiras virtudes que o Mestre já nos exemplificou na sua passagem, né? E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse roteiro que devemos seguir. E se eu tiver com alguma dificuldade, recorra ao Livro dos Espíritos. Lá existem perguntas e respostas, é o nosso tutorial para nós. Como devemos fazer isso? Como devemos agir nesse roteiro? E ali está tudo. Tendo essas duas obras, nós buscando se aprofundar nelas e entender o que ali está exposto, com certeza nós estaremos bem encaminhados nessa trajetória, né? O Espiritismo nos mostra então que grande no mundo espiritual os pequenos da terra que levaram as virtudes. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E o Espiritismo vem nos mostrar através dessas comunicações espirituais, né, através de toda essa literatura, o relato dos irmãos que já estão na espiritualidade, de que lá estão melhores, chegam melhores lá no mundo espiritual, aqueles irmãos que mesmo aqui ignorantes de conhecimento, mas foram humildes, foram simples e buscaram as virtudes do bem, buscaram a prática do bem, que mesmo sem cultura, mesmo sem posses, mas dotados dessas virtudes, dessa simplicidade, lá foram melhor acolhidos do que aqueles que aqui se julgam os grandes homens da terra, homens de posse, homens de feitos, mas feitos materiais, feitos que elevaram o seu orgulho, a sua autoestima a ponto de se acharem acima das coisas espirituais, duvidando até mesmo da divindade. Então estes, quando lá chegam,
despojados destes bens materiais, despojados de todos esses títulos que aqui conquistaram, sentem-se desamparados quando chegam na pátria espiritual, porque veem que estão vazios. A sua bagagem é muito leve, enquanto aquele que se preocupou no bem, com humildade, com simplicidade, esse que trabalhou um pouco mais as virtudes, lá com certeza estará bem amparado. É disso que trata então, e o Espiritismo nos traz estes exemplos através destas comunicações, através de toda esta literatura de relatos de irmãos que já vivenciam ou vivenciaram essa transição para o plano espiritual e têm a condição de hoje, neste intercâmbio mediúnico, nos trazer estas informações. Será o maior no reino dos céus aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade, que não se acharem os donos da verdade, que aceitarem a mudança, como a gente disse, como a criança aceita, sabendo que tem muito ainda a aprender, tem muito a desenvolver, e que teve essa oportunidade quando aqui esteve, de aprender, de se desenvolver. Que reflitamos sobre isso. E na sequência temos os mistérios ocultos, né? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e revelados aos simples e humildes. Jesus, como falava aquele tempo por parábolas, falava de uma forma meio poética, um tanto poética, e direcionada àquele povo, àquele tempo. Então precisamos não nos apegarmos só à palavra, mas a um entendimento mais profundo do que ele queria dizer. E o que ele diz então, quando ele dá graças ao Pai Todo-Poderoso, que trouxe estes mistérios, trouxe essas revelações aos simples e humildes e não aos sábios e prudentes, ele se referia àqueles irmãos que já falamos no início, os espirituosos, os homens de espíritos que se achavam os donos da verdade, porque questionariam essas verdades que o Mestre trazia, porque questionariam os seus ensinamentos, porque de certa forma iam acabar diminuindo eles no seu entendimento, de que eles já tinham a verdade, que eles já tinham o conhecimento. Então eles estavam fechados à novidade, enquanto os humildes, carentes de algo que lhes consolasse, lhes fortalecesse na caminhada, estavam mais abertos, mais suscetíveis a receber a boa nova. Então, aos humildes os segredos dos céus, e aos sábios e prudentes os segredos da terra, que eles já detinham, e ali nas suas plenárias debatiam, dialogavam e ampliavam esses conhecimentos, né? Mas Deus não os ocultou este conhecimento. Na realidade, eles mesmos, assim como até hoje nós mesmos nos afastamos disso, nós mesmos aqui muitas vezes fechamos a porta, fechamos os olhos, fechamos a nossa porta à entrada desses novos conhecimentos, fechamos os olhos àquilo que nos mostra as verdades da vida. Por quê? Porque vai nos afastar de alguns prazeres que ainda são tão importantes para nós nesse mundo material em que vivemos. Deus não põe a luz sobre o alqueire. O alqueire, né? Já falamos em outras oportunidades, é algo usado para medida, tipo um pote, tipo um vaso, que naquele tempo era usado para medir. Então vamos usar o exemplo de uma bacia. Ele não bota a luz embaixo da bacia. Deus permite que a luz esteja para todos. Mas o orgulho e a catarata
aquele tolda a visão, que nos tolda a nossa visão, é que nos impede de ver estes novos conhecimentos, esses ensinamentos. Deus não quer abrir os olhos à força, Ele não vai forçar ninguém a abrir seus olhos, depende de nós buscarmos esta condição. Médico hábil, Deus lhes corrige primeiro o orgulho. Então, através dessa pedagogia do processo reencarnatório em que vamos vivenciando, é assim que aos poucos vamos nos corrigindo, trabalhando as virtudes e nos afastando desses vícios. O orgulho, que é um dos principais, né? Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão perdão. Então, de tanto sofrer, de tantas dificuldades, vai chegar o dia em que o homem vai buscar algo a mais, vai ver que o material, que as suas posses, que os seus conhecimentos aqui do plano terreno, que todos os seus títulos já não lhe são algo que lhe trazem alegria, que lhe dão prazer, e então aí ele vai sentir um vazio dentro de si e vai buscar a Deus. Felizes aqueles que não precisam passar por tantas e tantos tormentos e que buscam de bom grado o conhecimento, que buscam de bom grado entender todo esse processo em que estamos inseridos, compreender as verdades divinas, né? Mas que fique claro que então não é que ele revelou só para os simples e os humildes, está exposto para todos. Não é uma condição do aprendizado ser pobres de espírito, como diz, ser ignorantes, humildes, mas é porque nós, nessa situação de humildes, como diz ali, nós estamos mais aptos, estamos mais propícios a receber estas informações, mas ela está para todos aqueles que queiram realmente buscar o amparo divino. E na sequência temos o orgulho e a humildade trabalhado também nesse capítulo, né? Qual é a condição do orgulho nesta situação em que estamos colocando aqui? O orgulho, ele traz uma revolta contra Deus. Por quê? Porque o homem é aquele que se acha o todo-poderoso, que se acha tão grande, tão sábio. Quando algo está errado, porque basta, né, para o homem cair, ele chegar ao topo, né? Quando ele chega ao topo, muitas vezes, do seu orgulho, das suas posses, dos seus apegos materiais, aí vem lá uma situação que mostra para ele que ele não é tão poderoso, e ele, aí chateado por ter perdido esta condição de homem tão poderoso, se revolta contra Deus. Isso é uma das consequências do orgulho. Quando a gente é contrariado em alguma coisa, né, nosso orgulho se revolta, e muitas vezes mesmo contra Deus. Afasta o homem das coisas de Deus, afasta das leis divinas. O orgulho tem essa condição, né, de nos acharmos autossuficientes e aí nos afastarmos, acharmos que tudo que temos é por nossa própria, por nossos próprios méritos, que a divindade não tem nada com isso, que a oportunidade é igual para todos, como dizem naquelas frases de para-choque, de para-brisa, né? Não me inveje, trabalhe. Respeito, né, de repente o entendimento de cada irmão, de repente na hora que ele bota essa frase, eu não estou aqui, né, mas se refletirmos um pouquinho mais com profundidade dela, ela é um tanto, né, taxativa, né? Há tantos irmãos que trabalham tanto, que se dedicam tanto e mesmo assim seguem numa vida humilde, com dificuldades, né? E aí aquela frase nos coloca assim: não me inveje, trabalhe, né? Me copie, trabalhe, faça como eu.
aí está dizendo que ele só é o merecedor. Tudo bem, não estamos aqui tirando os méritos e sabemos que precisamos realmente trabalhar, precisamos nos desenvolver, precisamos buscar cultura, conhecimento em todos os sentidos para nos desenvolvermos. Ninguém está pregando contra isso, mas nem todos têm essa mesma possibilidade nessa trajetória que temos. Mas isso então é uma justiça divina? Não. Cada um de nós precisa de provas e expiações peculiares a nosso processo evolutivo e que nos dão essa condição de, numa vida, termos que passar aqui com mais humildade, com mais dificuldades materiais, lutando mais pelo pão de cada dia. Isso é uma condição que temos de aprendizado. Lá no nosso plano espiritual, lá na nossa programação para o nosso reencarne, foi trabalhado algumas condições, e dentro dessas condições, muitas vezes, essa proposta de vivermos com humildade, e por mais aí que trabalhemos, por mais que nos dediquemos, muitas vezes financeiramente não seremos abastardos nessa vida, mas isso não é motivo de desespero. É motivo de buscarmos a humildade, de sabermos que o Pai Maior só quer o nosso bem. E se assim hoje vivemos, é porque é necessário para nós, para nos desenvolvermos algumas habilidades, Então a humildade nos traz essa condição de um ato de submissão a Deus, de nunca questionarmos a justiça divina. Facilita a nossa compreensão do mundo espiritual e da existência de Deus e nos aproxima das suas leis. Este sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. A ninguém é concedida a entrada neste mundo, neste reino, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, para que sejamos mais felizes nas nossas próximas trajetórias, na nossa transição para o plano espiritual, nós precisamos de humildade, de simplicidade e desenvolvermos o amor ao próximo. Meus irmãos, o tempo escorre com grande velocidade, então vamos encerrar nessa lâmina onde fala da missão do homem inteligente na Terra: servir-se da inteligência na prática do bem maior, no bem ao próximo, contribuindo assim para que a humanidade avance. Esse deve ser o propósito dos homens de inteligência, daqueles que tiveram a oportunidade de vir nesta passagem, dotados destas condições, tanto materiais que lhes propiciaram o desenvolvimento intelectual, quanto a condição da capacidade mental, que neste momento, nesta passagem, foi-lhe dada a condição de de ter uma percepção melhor, um entendimento melhor das coisas, por seus méritos, mas também pela possibilidade que o Pai nos dá de nos desenvolvermos, e isso é uma condição que nós devemos usar para o bem. O homem inteligente deve ajudar a desenvolver as inteligências retardadas, conduzindo-as para Deus, e que cada um de nós, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Então, se hoje temos uma condição intelectual ou de entendimento maior, não deixemos que o orgulho nos infle e nos faça com que nos sintamos melhores que os nossos irmãos. Estamos hoje numa condição talvez melhor neste entendimento, talvez melhor na intelectualidade, nas suas capacidades. Então façamos um bom uso dela, dirigindo toda esta inteligência, toda essa nossa capacidade para o bem, nos afastando do orgulho e buscando sempre a humildade em nossos pensamentos, em nossas atitudes.
em todos os momentos de nossa caminhada. Muito obrigado, irmãos, que possam ter trazido algumas considerações que tragam boas reflexões aos irmãos. Que assim seja.